Este é o programa da Capa à Contra Capa, mais um debate da parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A poucos dias das autárquicas, ganha a atualidade renovada um dos mais recentes ensaios da Fundação. Chama-se A Democracia Local em Portugal, de António Cândido de Oliveira. É um dos nossos convidados deste programa, professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho. Para esta conversa convidámos também um ex-autarca, foi presidente da Câmara Municipal de Óbidos durante 12 anos, quase outro tempo também como deputado municipal e presidente da Assembleia Municipal de Óbidos. Telmo Faria junta-se a esta conversa através da plataforma Skype para uma conversa sobre os cidadãos e o poder local em Portugal. Bem-vindos, António Cândido Oliveira e Telmo Faria, são os nossos convidados para este programa sobre democracia local. O autor do livro é o professor António Cândido de Oliveira. A democracia local em Portugal, como é descrita neste seu livro, professor, é, na sua perspectiva, algo completamente consolidado ou, por outro lado, a necessitar de uma viragem, de uma transição para um modelo diferente? Parece-lhe que, tantos anos depois, digamos, do arranque do poder local em Portugal, que estaremos eventualmente numa fase em que os desafios exigem uma reforma, uma viragem na forma como ele se organiza? Muito bom dia. Rapidamente, saudações a todos os ouvintes, agradecer à Rádio Renascença e à Fundação Francisco Manuel dos Santos e dizer sobre isso que do que se trata hoje em termos de democracia local é de um aprofundamento, é de uma compreensão do que é isto da democracia local, que nós chamamos também poder local democrático, atenção, poder local democrático. E é de um aprofundamento que precisamos porque ainda há muito desconhecimento sobre esta matéria. Há muito desconhecimento, principalmente ao nível de cidadania, isto é, não percebemos que a importância que tem a democracia local e o papel que nela jogam os cidadãos. Ficamos com a ideia que a democracia local são eleições de 4 em 4 anos e isso é uma concepção muito pobre da democracia local. É muito mais do que isso. E nessa perspectiva, professor, eu percebo que uma das intenções do seu livro foi exatamente, sobretudo na parte final, que talvez nos interesse aqui mais para o debate, a partir do momento em que o professor sugere aqui várias sugestões e lembra alguns direitos e deveres dos cidadãos. Os cidadãos estão, hoje em dia, pouco participativos, estão divorciados ou são os eleitos que não estão suficientemente atentos? O que é que se passa aí? Olha, por parte dos cidadãos há aqui aquilo que se podia chamar uma iliteracia democrática. É impressionante, mas eu como professor universitário via os alunos a chegar ao segundo ano de Direito e não sabiam distinguir uma Câmara de uma Assembleia, uma Junta de uma Assembleia de Freguesia, muito menos as relações entre uns e outros. Portanto, quando não se sabe o que é isso da democracia local e se confunde a democracia local ou poder local com eleições de 4 em 4 anos, é evidente que não podemos ir longe. Temos que ir muito mais, temos que fazer uma pedagogia que não se fez. É impressionante, sabe, que em Portugal há uma disciplina que se chama Cidadania e Desenvolvimento. Sim. Ao longo de 12 anos. Pois bem, ao fim de 12 anos, os universitários, portanto, pré-universitários, não sabem as noções básicas da democracia local. Diga-me como é que podemos aprofundar e consolidar e dizer que tudo está bem quando isto acontece. E não devia acontecer, mas acontece. Acontece esta falta de conhecimento do que é isso da democracia local nos seus aspectos mais importantes, que é o poder dos cidadãos. Diga. Vamos já a alguns pontos desses, vamos introduzir aqui Telmo Faria. Telmo Faria está fora, digamos, hoje em dia do poder autárquico, mas esteve lá dentro 24 anos como na Assembleia Municipal. Não tanto. 12 anos como Presidente da Câmara, mas esteve na Assembleia Municipal, sim. Pelas minhas contas, esteve muitos anos. E é o seu olhar que eu gostava de convocar para este programa e de começar já pela questão dos cidadãos. Na sua perspectiva, porque é que acontece, se concorda com o diagnóstico, este não é afastamento, este fosso, eventualmente, desconhecimento, é uma boa expressão, dos cidadãos em relação ao poder local?
Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, felicitar o autor do livro, o nosso auditório, a Rádio Renascença, que promove sempre este debate e este tipo de desafio, digamos assim, intelectual também sobre no fundo, o que é a vida das nossas instituições e a vida do nosso país. Em relação a este tema em concreto, parece-me que os cidadãos, nós não podemos, nós sempre ambicionamos ter uma espécie de cidadãos perfeitos na democracia e sempre achamos que os cidadãos são uma espécie de camada homogénea do território e que se devem movimentar todos quase na plenitude dos seus saberes, das suas informações, e não é assim. Os cidadãos têm uma heterogeneidade tremenda e há cidadãos que querem muito participar e há outros que se fixam na sua vida particular e há aqueles que entregam aos representantes, por isso é que falamos de uma democracia representativa, e o grande sucesso da democracia portuguesa é por ela ter sabido organizar até hoje muito bem o seu quadro representativo. É um quadro institucional, parlamentar, de representação, de partidos políticos e soube abrir em determinados momentos, também, nomeadamente na democracia local, a movimentos independentes e a formas, e tem tentado outras formas de participação, mas o cidadão, há muita boa parte da nossa cidadania que ela entrega aos representantes, digamos assim, o conteúdo e a atuação da coisa pública. Então, portanto, como é que qualifica, por exemplo, quando nem sequer está interessado em participar. Então, quando como Presidente de Câmara surgia um cidadão, no fundo está a falar de uma grande minoria de pessoas que convocam, que interpelam o Presidente de Câmara, que interpelam a Assembleia Municipal sobre os problemas da sua cidade. É sempre uma minoria que durante o mandato participa. Eu recordo, por exemplo, nos projetos mais fascinantes de conseguir, que fazíamos no município de Óbidos, de conseguir uma grande mobilização para explicar os projetos, até que o enraizamento dos projetos vai deixando com que os cidadãos deixem de perder tempo com a coisa pública e deixem de aparecer. E, portanto, há toda uma necessidade do autarca de desenhar estratégias também para os atrair e os seduzir. Portanto, acha que há uma prioridade da moderna política autárquica? Eu acho que é fundamental conseguirmos estabelecer uma relação de diálogo o mais abrangente possível e que o exercício para os fazer interessar é um exercício dificílimo. E acho que se conseguir manter bons níveis de participação, melhor será a atuação. Mas, à partida, do ponto de vista prático, a mobilização dos cidadãos não está na cabeça de todos. E, portanto, há uma minoria que gosta de participar e há uma larga maioria que entrega, digamos assim, a coisa pública aos seus representantes. Professor, eu creio que houve aqui... Esse é o problema. Diga, professor. Esse é o problema. E, aliás, agrada-me estar a discordar do meu interlocutor, porque efetivamente o grave problema da nossa democracia é exatamente ser representativa e julgar que vamos eleger no dia 26 presidentes de Câmara e presidentes de Junta e eles só têm que responder pelo que fazem daqui a 4 anos. Essa é a grande debilidade da nossa democracia. Eu estou de acordo com o meu interlocutor quando ele diz que não podemos ter todos os cidadãos na mesma interesse pela coisa pública. Há uns que se interessam mais, outros que se interessam menos. Mas há duas coisas que é importante. Uma é a informação. Não é admissível que um cidadão normal não conheça bem a estrutura da organização política a nível nacional e a nível local. Esse é um dado que devia vir da escola e não vem, e isso é grave. E depois o problema da participação é um problema fundamental, porque os presidentes de Câmara não são eleitos para fazerem o que bem entenderem durante 4 anos. De maneira nenhuma. Tem que haver um diálogo, tem que haver uma relação com a população, uma relação maior ou menor, depende do interesse da população, mas
O elemento de participação na democracia local é fundamental. Mas apresenta um programa a eleições, é sufragado esse programa, tem essa legitimidade. E a partir daí responde perante 4 anos. É essa concepção de democracia que recuso profundamente e que o livro chama a atenção. Chama a atenção para isso, porque a democracia representativa, assim vista, é pobre. Isso não é democracia. Isso é delegar o poder, é considerar. Esse é o contrário da democracia. Uma concepção de que eleitos os presidentes, eles têm o poder, estão mandatados para fazer o que devem fazer, porque serão julgados daí a 4 anos, é a mesma. Professor, mas hoje em dia há muito espaço negocial. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, para a formação de maiorias, por exemplo, em termos de executivo camarário, digamos assim... Quando há maiorias, sim senhor. Há um diálogo que tem que ser estabelecido, não é? É um diálogo entre eleitos e os eleitores. Quem são donos do poder não são os eleitos. Os donos do poder são os eleitores. Deixe-me ouvir Telmo Faria sobre este ponto. Eu não percebi qual é que era a discordância do Soutor, porque eu falo da democracia representativa e do fundamental que a democracia representativa tem em conseguir despertar mecanismos de participação. E, portanto, outra coisa é estabelecermos uma conversa de democracia participativa versus democracia representativa. E não essa conversa são opostos, é quem saia... Não são opostos, são complementares. Pois, mas não são opostos, são complementares. Mas se quisermos colocar a democracia representativa versus a democracia participativa, eu não a coloco. Então... Eu não a coloco. Pronto, ainda bem, porque se a colocar, nós estamos a abrir um caminho àquilo que se chama a Avenida do Populismo. Já agora explico-me, em ambos os meus interlocutores, estava de ouvi-los sobre esta questão do próprio Executivo da Câmara. Os ouvintes talvez não saibam, e aqui aproveitamos para essa pedagogia, independentemente das eleições, por exemplo, há ou não atribuição de pelouros específicos de algumas pastas. Professor António Cândido Oliveira, este diálogo na sua perspectiva entre as forças representadas, no caso desta democracia representativa, das pessoas representadas para o órgão Câmara Municipal, na sua perspectiva, é insuficiente esse diálogo, essa distribuição, esse trabalho em equipa? Porque eu penso que nas sugestões que deixa no seu livro, pede no fundo uma composição mais homogénea da Câmara Municipal como um órgão executivo. Sabe, a concepção de democracia que eu proponho no livro, e o livro é um ensaio, é pedagogia sim, mas é um ensaio e tudo que lá está é perfeitamente discutível, tem 4 passos. Não há democracia sem informação. Se não há uma informação dos cidadãos, não há democracia. Eles não podem, por exemplo, debater os problemas locais. A ideia de que o debate dos problemas locais faz no gabinete fechado de uma Câmara ou de uma Assembleia é pobre. Não é isso. Deve haver uma opinião pública local. E isso é preciso, para o debate ser elevado, é preciso informação. Primeiro passo, informação. Segundo, o debate. O debate não é para debater só, é para deliberar. E depois a execução. É por isso que eu defendo que na execução, a democracia não se esgota na deliberação nem no debate. A democracia exige execução do que foi deliberado. E depois a avaliação. Portanto, é esta concepção que parte de uma informação dos cidadãos que tem que ser promovida, tem que ser incentivada, inclusive por quem os titulares do poder local, titulares dos órgãos do poder local, para que possa haver um debate, para que possa haver uma opinião pública local, para que possa haver deliberações bem fundamentadas e depois executá-las. A execução é fundamental. Posso só trazer aqui um elemento? Eu tenho uma experiência empírica de, como disse, 24 anos, nem sabia que era tanto tempo, porque fixo realmente no órgão mais executivo, que é a Câmara Municipal, e tive a oportunidade de ser presidente de uma Câmara Municipal durante 12 anos. E eu fui talvez das pessoas que mais promovê a relação entre a participação e a representação. E fez muito bem. E eu adoro, enfim, o quadro teórico com que nós estabelecemos esta perspectiva.
Mas apetecia muitas das vezes, quando fazia reuniões de Câmara, todos os meses, descentralizadas e abertas à população, fazer um estudo sobre o que realmente leva as pessoas a uma reunião da Câmara. E vou-lhes dizer assim de uma maneira muito empírica. 90% das questões que são colocadas são do interesse particular. Só 90%? Eu acho que são mais. 90%. Mais de 90%. 5% têm um interesse sobre a rua onde moram também outros cidadãos, e para aí os outros 5% são questões de desenvolvimento municipal. E já estou a ser, talvez, muito generoso. Portanto, esta questão da participação, eu diria que ensaia uma vontade, um desejo, mas a realidade não é essa. A realidade é que há muitos cidadãos que não está e não quer e têm o direito legítimo de poder participar. E o Telmo Faria gostaria, como autarca, gostaria de ter tido mais gente a propor com visões diferentes, um caminho para a sua cidade, para a sua vila? Todos os grandes projetos foram precedidos de consulta, mas uma consulta informal. Nós não precisamos de um quadro constitucional para nos movermos ou para fazer com que as coisas aconteçam. Se eu quero lançar projetos novos, eu tenho que perceber qual é a reação das pessoas. Nós estamos a falar sobretudo de coisas que mexem ou que podem estruturar, e isso faz-se muito longe das campanhas eleitorais. Aí é que não há ambiente racionalizado. Qual é o papel que reservou para não há gestão digamos, de uma inteligência emocional coletiva que permita tranquilidade no Qual é o papel que reservou para a oposição nesse diálogo, quando foi autarca? Total. Ou a oposição sempre participa e tem um quadro, esse tem um quadro também de representação. E, portanto, infelizmente, a nível local. Eles têm, mas aí também tenho uma experiência, que eu faço um primeiro mandato em que a primeira eleição é muito equilibrada e, portanto, eu ganho por muito poucos votos, que o meu partido nunca tinha ganho. Teve que dialogar muito. O município em Óbidos. Não era ter que dialogar, nós ganhámos logo com a maioria absoluta, só há 2 partidos e, portanto, quando só houve concentração de votos em 2 partidos, há sempre um que tem maioria absoluta. E o que aconteceu foi que a oposição, quando está a pouca distância, ou quando perde por pouco, é mais moderada. Quando perde por muito, o que aconteceu no meu caso, nos 2 mandatos seguintes, transforma-se, porque 10, 50 pontos, não é? E, portanto, quando a oposição tem 50% ou 49%, para sermos exatos, de diferença para a força que ganha a eleição, o discurso é completamente radicalizado. Professor António Cândido Oliveira, para que o uso, a utilização e a utilidade das oposições na prática, como é que vê no quadro dos órgãos autárquicos? Olha, desde logo isto, não há democracia sem oposição. E uma das grandes debilidades da democracia local em Portugal é a debilidade da oposição. A oposição quase aparece só de 4 em 4 anos, quando há eleições. Isto é uma debilidade fortíssima da nossa democracia local. Não pode ser assim. Teremos que rever essa Sabe, por exemplo, fala-se muito nos executivos homogéneos. Deixa-me só interromper. E eu tenho sérias dúvidas de que os executivos homogéneos, e sei que aqui falo muito contra a corrente dos autarcas, mas tenho sérias dúvidas de que câmaras com executivos homogéneos efetivamente até realizem reuniões de Câmara. Professor? Realizei reuniões de Câmara. Estamos a falar do básico do básico, porque nós já tivemos executivos homogéneos fruto de grandes e expressivas votações. Houve presidentes de Câmara com mais de 80% de votos, isto dá um executivo homogéneo, portanto, ou seja, já tive poucos casos, mas nestes 45 anos nós já tivemos alguns casos de executivos homogéneos. Vamos ouvir o professor António Cândido Oliveira. E em conversa com alguns autarcas que tiveram essa experiência, era o próprio que se via forçado, porque não há oposição, muitas das vezes as reuniões de Câmara, até essa marcação era difícil de fazer acontecer. Diga. Mas pá, veja isto. Não há democracia sem oposição, mas também não há democracia sem execução. É importante que o órgão executivo possa executar, porque a democracia não é só debate, não é só deliberação, é execução. Eu sou a favor de, não me importa que sejam homogéneos ou que tenham elementos
da oposição. O que não podem é deixar de executar, porque a democracia é execução, não é só falar, é executar. E qual seria a utilidade, professor, da sua ideia da possibilidade de substituir a Assembleia Municipal por uma Câmara Municipal alargada? Uma Câmara Municipal alargada que existiu, por exemplo, no Brasil, que existiu na Primeira República, existe no Brasil, era uma Assembleia Municipal, isto é, a Câmara Municipal, em vez de ter 11 vereadores, tinha 33. O que é que isso... não era mais confuso? Espera, calma. O que é que isso implicava? Que deixava de ser uma Câmara Municipal, órgão executivo, e passava a ser um órgão deliberativo. Passava a ser uma Assembleia Municipal, do qual saiu o Executivo. Não, é um sistema perfeitamente admissível. Ele não está em discussão neste momento, nem é problema prioritário no nosso país. Mas poderia existir esse sistema. Mas deixemos isso, e para quem quiser ler o livro... E para que servem então as Assembleias Municipais hoje em dia? São fundamentais, são um Parlamento local. O Parlamento local e uma Câmara Municipal alargada seria também um Parlamento local. Não reparem, a democracia funciona com um Parlamento e funciona com um Executivo. E a relação entre o Executivo e o Parlamento é fundamental. Olha, o Parlamento não tem neste momento em Portugal um poder que devia ter. Sabe qual era? A moção de censura com efeitos de destituição do Executivo. Não existe. Está na Constituição. Não há lei ainda que a tenha posto em prática. É mau. Não é bom que assim aconteça. Telmo Faria, quando saiu do Presidente de Câmara, foi para Presidente da Assembleia Municipal e queria introduzir algumas mudanças. Conseguiu fazer o que queria? Não. Porquê? Fundamentalmente, eu não acho que nós vivamos um déficit, digamos, institucional, ou do ponto de vista o quadro de organização do poder local não é neste momento um problema para a democracia local. O que eu acho é que nós temos um verdadeiro problema dentro da democracia local é na falta de competências que em 45 anos deveriam ter evoluído mais. Nós somos um país extremamente centralista e é isto que tem que se discutir. Perfeito. Porque isto é sobre a questão da vida dos cidadãos que nós estamos a falar. Nós não estamos para mim não há um problema sério. Quer dizer, nós podemos aperfeiçoar o quadro institucional. Mas está em curso uma transferência de competências, Telmo Faria. Mas o quadro de há 20 anos, há 20 anos que nós podemos utilizar esta expressão, que está em curso um conjunto de transferências. As transferências, e normalmente as competências da administração central, são fatores de coisas muito simples, muitas vezes não são acompanhadas dos recursos, nem falo aqui dos recursos financeiros, falo aqui da incapacidade que o governo tem, a nível central, de fazer melhor em determinados setores da vida nacional e de não os contratualizar com as autarquias. Há autarquias que têm capacidades para serem governos locais. E nós continuamos a olhar para as autarquias portuguesas no quadro de 76, pouco mais. Essa é a grande base. Infraestrutura básica, urbanismo, ordenamento do território, com os seus planos diretores e pouco mais. Mas também há agora a educação e outros... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo, Eu tentei fazer contratos de descentralização da educação com vários ministros. Nenhum teve a capacidade de criar escolas municipais em Portugal. Os únicos ministros que defendem a descentralização da educação para a criação de escolas municipais foram aqueles que foram ministros da educação, mas que defendem depois de terem saído do cargo. E, portanto, nós em Portugal não temos uma veia de descentralização à séria. E isso a mim é que me interessa discutir. E acho que os portugueses sofrem e perdem muito por não a ter. Porque até sobre a questão do surgimento dos candidatos, por exemplo, na educação, se eu tiver um candidato que nesta campanha eleitoral consiga discutir um projeto educativo, eu sei que eu vou ter um candidato e um presidente de Câmara de qualidade. Mas como eu não tenho um conteúdo, digamos, dessa natureza, ele não é obrigado a apresentar um projeto educativo aos eleitores, o que é que nós vamos ter? Nós temos também um recrutamento e um surgimento de candidatos que têm perfis, digamos, de conhecimento com níveis de exigência menor e de preparação menor.
Eu costumo dizer na brincadeira, e às vezes pergunto, um pouco em sede de amigos, se o processo de Bolonha que atingiu a academia não está a atingir a política portuguesa e a democracia local. Ou seja, esta coisa de pouca preparação dos perfis dos candidatos está intimamente relacionada com as competências que as autarquias têm. Professor António Eu dou-lhe Cândido um exemplo Oliveira. muito prático, só para terminar este raciocínio. Não teria sido melhor ter passado competências há uns anos atrás em matéria de saúde para os municípios? Não teriam tido capacidade, por exemplo, no âmbito da saúde pública, de uma maior atuação face à pandemia? É que, na verdade, quando foi preciso, foram os autarcas a primeira linha deste combate, nomeadamente em 2020, quando o governo andava completamente perdido, sem saber o que andava a fazer. Vamos ouvir o professor António Cândido Oliveira sobre este ponto. Olha, infelizmente, como sabe, o tempo corre, temos muito pouco tempo e ficaram de fora problemas que devíamos tratar. Mas pode enunciá-los. Olha, a regionalização. Já vou lá. Porque estava lá. O problema das competências de transferência e o problema das freguesias. Mas pode enunciar essas ideias, porque elas estão ligadas àquilo que estamos aqui a falar. Então vamos lá ver. Sobre a regionalização, a minha posição sempre foi muito clara. Para além de saber que há adversários e adeptos, mas o problema que se me põe é muito simples. Nós em Portugal não temos só problemas nacionais e locais. Nós temos problemas regionais. Ora, nós ainda, passados 45 anos, não encontramos uma solução para resolver problemas regionais. É aí que há aí uma debilidade da nossa democracia que é preciso resolver. Não vamos discutir como, até porque isso levava longe, mas que não está devidamente resolvido. Em Portugal, o problema do encarar e resolver problemas regionais não está. E nós não temos, como disse, só problemas locais e nacionais. Competências, é evidente que cada vez mais o local vai ter mais competências e é bom que os tenha. Mas é preciso que tenha quadro, que tenha dimensão, porque não se pode atribuir certas competências a uma freguesia, tem que ser ao município, e o município tem que ter escala e tem que ter condições para... Cada caso é um caso? Não é cada caso é um caso, mas é saber alocar as competências no nível adequado, porque nós temos, todos sabemos que há coisas que o município pode resolver, mas outras não pode. Olha, veja, por exemplo, floresta. A floresta ou os incêndios são problemas municipais. E cada município tem uma comissão de defesa de floresta contra incêndios. Não há aí um desperdício, não há aí qualquer coisa que não está bem. Bem, não podemos, com certeza, o tempo é curto. E sobre as freguesias, o que é que queria dizer? Nas freguesias fez uma reforma perfeitamente desastrada. A reforma que se fez foi desastrada. Porquê? Porque não se foi para essa reforma com uma ideia de freguesia. O que é uma freguesia? Freguesia, fundamentalmente, é uma comunidade de vizinhança. E o que se fez foram junções, que foram, a maior parte delas, rejeitadas pelos municípios e pelas freguesias, sem um critério adequado. A redução percentual eu não gosto de utilizar a palavra, mas é errada. Eu ia utilizar uma palavra mais forte, mas foi errada. Portanto, há aí junções de freguesias que não têm sentido e esse problema tem que ser encarado. Poderíamos ir ver porque é que elas não são tão discutidas quanto isso, mas é evidente que uma freguesia não é um município e nós não temos aí... E há que distinguir as freguesias em ambiente rural das freguesias em ambiente urbano. Embora me pareça que as freguesias sejam necessárias, quer em ambiente urbano, quer em ambiente rural. Mas, Frazão, para tratarmos isso, precisávamos de tempo. 2 horas ou 3. De freguesias, da regionalização, que são temas que me são muito caros. Aliás, tenho escrito sobre isso. E há também outros livros daqui da coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre estes temas. Telmo Faria, muito rapidamente, já agora sobre estes temas. A questão das freguesias, as competências um pouco já falou e queria ouvi-lo sobre a regionalização. Temos que fechar o programa. Bem, nós temos um quadro, digamos, através das CCRs, em que elas basicamente concertam entre si a distribuição dos pacotes financeiros dos fundos comunitários. Basicamente esse é o quadro que leva com que os autarcas e os representantes territoriais se sentem à mesa regional. Não há uma limitação, digamos, profunda
para a construção de políticas entre vários territórios, setor privado, setor municipal. Volto a colocar, digamos assim, a puxar a brasa às minhas sardinhas. Enquanto nós não falarmos de conteúdos e andarmos só a falar da forma, nós não vamos a lado nenhum. Nós temos um quadro teórico, nós temos investigação académica que não fala com os autarcas, nós temos pouca investigação sobre a evolução do poder local, nós achamos que é tudo a mesma coisa, nós temos municípios que falam que ainda estão nas competências de 76, a fazer ruas e arruamentos e passeizinhos e a fazer política dos equipamentos a eleição dos membros das CCDRs pelas pessoas, pelo povo, resolve a questão da regionalização? Poderá resolver, mas é preciso primeiro ensaiar, digamos, um conjunto de conteúdos e de competências que faça com que as pessoas percebam porque é que se vai gastar dinheiro na criação de novos órgãos. E, portanto, se elas sentirem que, de facto, uma região poderá resolver melhor do que um ministério, eu acho que o país sentirá isso de uma forma positiva. Sobre as freguesias, Agora, se sentirmos que é só para fazer uma resposta ao quadro constitucional de 76, em que a Constituição previu tem toda a razão e tal, eu acho que nós não precisamos nesse aspecto de regionalização. Sobre as freguesias, Telmo Faria. Sobre as freguesias também não é um problema premente, quer dizer, eu percebo esta questão do agrupamento, que não foi muito popular, não percebi ainda ninguém demonstrou qual é que foi a grande vantagem disto. Às vezes há vantagens em agrupar, outras vezes há vantagens em termos de células mais pequenas, enfim, isto não está estudado, falta muito. A universidade pode e deve ao país fazer aqui um grande exercício de investigação sobre o que tem sido a evolução destes 45 anos do poder local. Mas deixe-me dizer que já fez desafios e não correspondidos com as associações representativas, quer dos municípios, quer das freguesias. Infelizmente tenho hoje uma associação... Que este programa sirva então para deixar de novo esse apelo, o encontro de vontades entre... Vontade não faltou, nomeadamente a associação que presido, da Associação de Estudos de Direito Regional e Local. Deem competitividade económica, façam com que os municípios tenham um quadro de geometria variável, que se possam candidatar a competências, não façam mais este desenho de cima para baixo, deixem que o quadro de desenvolvimento do poder local e da democracia local se faça de baixo para cima. Muito bem, muito obrigado pela vossa disponibilidade. António Cândido de Oliveira, Telmo Faria, os nossos convidados do programa desta semana, da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este programa em versão podcast nas plataformas digitais habituais e é um programa que tem genérico original de Mário Lajinha. Fizeram este programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para o outro debate.